Nesse vídeo você vai ter 3 motivos para, de uma vez por todas, fazer uma boa revisão e reformulação do regimento interno aí da sua Câmara Municipal. Eu sou a Renata Cunha e por aqui nós falamos sobre processo legislativo, as funções parlamentares, o regimento interno das casas legislativas. Então, se você quiser saber tudo sobre o trabalho dos vereadores, então você tem que se inscrever aqui nesse canal e acionar todas as notificações para receber os outros vídeos que eu posto toda semana por aqui. Bom, você sabe que cada Câmara Municipal, cada Assembleia Legislativa tem o seu próprio regimento interno, que é um conjunto de regras para disciplinar o funcionamento da Câmara Municipal, da Assembleia Legislativa e as funções parlamentares, a função legislativa, fiscalizadora, julgadora e administrativa. Esses regimentos são resoluções, portanto, eles são como se fossem leis, e por terem força de lei, devem ser obedecidas por todos os membros do Legislativo, desde o presidente da casa até os demais colegas parlamentares. Se você é vereador ou assessor parlamentar, já deve ter sentido na pele que um regimento antigo, vago, cheio de erros, de contradições, podem levar você, a mesa, o presidente, a cometerem erros no processo legislativo que podem gerar uma série de problemas aí para vocês. E o primeiro problema dos 3 que nós vamos citar aqui desse vídeo, por termos um regimento mal escrito, defasado, são os problemas técnicos durante os procedimentos legislativos. Quantas vezes vocês não ficaram em dúvida sobre os prazos para um determinado procedimento, sobre pedido de vista, né? Se o vereador pode ou não pode pedir vista em determinados momentos da tramitação do projeto, se o presidente é obrigado a conceder vista ou não quando o vereador solicitar, sobre a possibilidade de antecipação da eleição da mesa, porque não está prevista, sobre os poderes do presidente, né? Até onde vai o poder do presidente para tomar certas decisões que não estão ali bem delineadas no regimento, sobre as regras para tramitar os projetos que chegam em regime de urgência lá do prefeito, temos também a tal da urgência especial, sobre descontos, né, no subsídio dos vereadores em caso de falta sem justificativa nas reuniões das comissões, do plenário. Que mais? Quando um vereador comete algum ato incompatível com o decoro, como que a casa deve proceder nesses casos? Quais os procedimentos, né, para editar um decreto legislativo, suspendendo, derrubando, por exemplo, um decreto do prefeito? Enfim, esses são só alguns exemplos, né, dentre tantas outras situações corriqueiras que acontecem no dia a dia da Câmara e que podem gerar dúvidas nos vereadores, nos servidores, por falta de regras claras, regras bem atualizadas. E detalhe importante, o regimento ele tem que conversar com a lei orgânica, tem que estar de acordo com a Constituição Federal, com a Constituição Estadual, com os entendimentos mais recentes dos tribunais superiores. Também não pode divergir das leis federais, estaduais que estão vigentes e, claro, deve ser condizente com a realidade atual, com o momento que a Câmara vive. Tem muita Câmara, por exemplo, que já funciona no digital e o regimento fala em mimeógrafo, datilografia, coisas assim que não fazem o menor sentido. E quando surge algo não previsto no regimento, acaba deixando todo mundo meio doido, né? Que nem barata tonta, porque não sabem onde buscar as respostas, como resolver essas situações que surgem em toda a Casa Legislativa, porque o regimento simplesmente é omisso, desatualizado em vários aspectos. Então, resolver essas omissões, esses erros, é fundamental para o bom andamento dos trabalhos da Casa. O segundo problema, que na verdade é consequência do primeiro, são os desentendimentos políticos, os conflitos que podem acabar acontecendo entre os colegas vereadores, entre os colegas e o presidente da casa e até no relacionamento da Câmara com o Poder Executivo, porque além desses problemas todos no texto do regimento, às vezes ele está muito permissivo em algumas coisas, às vezes é muito restritivo em outras, às vezes ele até limita a possibilidade de uma melhor atuação dos vereadores. Por exemplo, uma das atribuições do presidente é interpretar e fazer cumprir o regimento, certo? Logo, se o regimento tem muitas lacunas, muitas imprecisões, não deixa muito claro como que a casa deve proceder, como que ele deve conduzir o processo legislativo em cada situação, as decisões sobre as questões regimentais, consequentemente, acabam recaindo sobre o presidente. O que, dependendo da decisão, pode ser questionado por algum colega que se sentiu prejudicado. Ele pode alegar perseguição política, dizendo que
dizendo que o presidente foi tendencioso, que não é bem isso que o regimento quis dizer, aí ele pode ingressar com um mandado de segurança e por aí vai. Por isso que sempre que nós vamos fazer alguma consultoria aqui, né, de revisão de regimento interno, nós sempre estudamos muito bem a rotina da Câmara, as práticas, quais os problemas mais comuns enfrentados por aquela casa, problemas técnicos, políticos, né, para a gente tentar deixar o mais redondo possível, o texto mais condizente possível com a realidade daquela Câmara Municipal. É claro que conflito sempre vai ter, afinal de contas estamos falando de uma casa política, mas se as regras estiverem bem claras, muito desgaste poderia ser evitado. E o terceiro e último ponto desse vídeo, mas não menos importante, sobre as consequências, né, de termos uma norma interna com inconsistências, com inconstitucionalidades, etc., é a insegurança jurídica. Como eu já falei, o regimento é uma norma que orienta a casa na produção das novas leis, das novas normas jurídicas, né, que serão de cumprimento obrigatório pela sociedade. Portanto, se uma lei for criada em desobediência às regras do processo legislativo, se o regimento não for cumprido nesse processo, essa lei criada pelo Poder Legislativo pode vir a ser questionada judicialmente e derrubada, ou seja, ela pode ser declarada inconstitucional pela forma como ela foi aprovada. Por exemplo, não se respeitou o quórum correto para aprovação de uma lei, ou ao invés de regular algo por meio de lei, foi utilizada uma resolução. Na escolha dos membros da mesa foram burladas as regras regimentais da eleição. Enfim, são só alguns exemplos para mostrar que os atos aprovados em desobediência ao regimento interno podem vir a ser questionados depois. E é por esses e outros motivos que, se o regimento da sua Câmara estiver aí muito antiguinho, meio capenga, né, que já não atende mais às atuais demandas da casa, vocês devem se preocupar urgentemente em atualizar, em reformular esse texto para evitar todos esses problemas que nós citamos aqui no vídeo. Me conta, como que é o regimento aí da sua casa legislativa? É um regimento moderno, simples, objetivo, eficiente? Ou também é um desastre, como acontece com vários regimentos aí de várias câmaras municipais? E o que está faltando para vocês qualificarem o processo legislativo aí na sua Câmara? Me conta aqui nos comentários. E não deixa de me seguir também lá no Instagram, porque lá tem bastante conteúdo todos os dias sobre processo legislativo, regimento interno. E também, se precisar tirar alguma dúvida, pode me chamar lá no direct do Instagram, tá bom? Um grande abraço, muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.